Bom, gente, agora que vocês já conhecem alguns conceitos, algumas classificações mais básicas, vamos ver algumas formas de técnicas de harmonização de cores que vão facilitar a vocês lidarem com a cor de maneira mais profissional, tá? Vocês vão ver como na prática isso vai ter muita utilidade. O que acontece é o seguinte, gente, nós temos a partir das cores, principalmente as primárias, secundárias e terciárias, uma possibilidade de fazer combinação entre elas e atingir resultados de suavização dos ambientes a partir dessa técnica de mistura. Quando é que você sabe que vai trabalhar com uma cor pura ou com uma mistura? Normalmente, gente, quando você detecta que as pessoas têm necessidades psicológicas e a psicologia de cores ela demanda aquele tipo de expectativa, aquele resultado, você vai combinar. Por exemplo, você percebe que é uma pessoa que ela precisa de alegria, que cor vocês usariam? Amarelo, mas ela quer tranquilidade. Pode ser, dependendo do tom de violeta, pode ser tranquilizante. Azul, verde, tem mais a ver com tranquilidade. Vamos ver muito mais coisas, tá? Mas essa são bem básicas que todo mundo sabe, né? Que verde e azul tranquiliza. E quem é verde e azul não tranquiliza coisa nenhuma, tá? Verde e azul que aterroriza. Mas a gente descobre que tem que combinar um azul com amarelo. Qual é o tom de azul correto para tranquilizar e qual é o tom de amarelo, de forma que eles fiquem harmônicos, não sobrecarreguem a percepção visual, né? E você ainda consiga ter um bom resultado. Então, para isso, a gente estuda essas técnicas. Primeiro, vamos conhecer algumas cores. Existe uma nomenclatura que ela é mais ou menos aceita aqui entre as pessoas, onde a gente cita marrom, preto, cinza, prata, branco, bege, laranja, vermelho, bordô. Vão algumas coresinhas aqui, o material vai para vocês, né, com outras cores. Vocês vão poder usar como referência na hora de fazer essa combinação. E, na verdade, vocês vão perceber que existem duas maneiras de ver essas cores, como puras ou não, ou como as cores principais. Eu chamo de concepção científica porque, recentemente, com o advento da informática, descobrimos que as cores puras são amarelo, vermelho, amarelo, magenta e o ciano. Mas existe uma corrente também de estudiosos que vê diferente. Então, o que vai acontecer? Amarelo, ciano e magenta, e essas são as cores primárias do disco científico. Então, a gente vai achar como cor intermediária entre o amarelo e o ciano o verde, entre o magenta e o amarelo o vermelho, e entre o vermelho, o magenta e o ciano, o azul. É um pouco mais difícil compreender dessa maneira. Por isso a gente vai defender durante um bom tempo a cartela de concepção artística, que é a que mais está valendo, que é a que vocês mais vão ver valendo, e inclusive, a que está aqui nesse disco de cores que vocês vão ter acesso hoje. Então, da maneira que vocês estudaram lá na escola, como se explicava até pouco tempo, a gente entendeu que as cores primárias são... Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem. Bom, não está tanto. Melhor eu botar aqui. Vou botar nesse disco de cá, então. Ele vai ter aqui, então, vermelho como uma das cores primárias, amarelo e azul. Se você misturar azul com vermelho, vai descobrir o violeta, que é o encontro dessas duas cores. Vermelho com amarelo, vai descobrir o laranja. E se você misturar o azul com o amarelo, vai ter o verde. Essas são as cores secundárias, que é a primeira mistura. Se você parte para as terciárias, você já vai misturar algo intermediário. Por exemplo, o azul com violeta, vai achar um azul avioletado.
Vai misturar o laranja com o vermelho, vai descobrir uma abóbora. Ou um vermelho alaranjado, e vai dar uma terciária. É sempre você buscando o meiozinho entre elas. E assim vocês vão fazer outras combinações. O que lhe vai interessar no fim das contas disso tudo? Que a partir dessas cores, sejam elas primárias ou secundárias ou terciárias, vocês vão poder fazer combinações. A primeira técnica que vocês vão achar no material que eu estou dando para vocês: harmonia monocromática ou isocromia. Essa técnica se dá, gente, quando a gente pega uma única matiz e quer trabalhar com ela. Uma coisa que é importante vocês saberem: vermelho com rosa não é variação de cor. É harmonia isocromática. Iso, gente, quer dizer uma única. Isolar uma única. Tá? Mono também quer dizer somente uma. Então, tanto faz chamar de harmonia monocromática ou isocromia. Todas as duas são a técnica de cor, onde você escolhe uma única cor e trabalha ela misturada com branco, ou trabalha com os diferentes níveis de iluminação desta mesma cor. Mais preto ou mais branco, e vai variando os tons. É um tom sobre tom, como vocês poderiam dizer vulgarmente, mas um tom sobre tom sem mudar a matiz. Ok? Então, aqui vocês têm um exemplo de isocromia do verde, isocromia do vermelho, com algumas variações. Nesse quarto aqui, por exemplo, vocês veem a técnica da isocromia do verde aplicada. Um verde mais escuro, com um mais vivo, com algo mais claro, né? E o branco, intercalando. Lembrem-se que, quando a gente escolhe isocromia, o preto, o branco, o cinza e os tons neutros, como os pastéis e os marrons, eles não contam como cor. Você pode usá-los. Por isso que uma madeira não mudaria a harmonia. A não ser que você escolha uma madeira que é avermelhada ou amarelada que existe, né? Aliás, as madeiras mais finas, elas são neutras. Mas as madeiras mais comuns, elas são amareladas e avermelhadas. Então, elas interferem sim na técnica de cores. Por isso que ela é evitada pelos designers e arquitetos, porque ela dificulta uma harmonização correta entre as cores, tá? O que não quer dizer que ela pode ser usada conscientemente também. De repente você pensou numa harmonia de amarelo, onde a tonalidade de madeira amarelada seria conveniente para a harmonização. E aí você vê aqui, ó, uma isocromia do azul, onde se varia a tonalidade de azul através do branco, né? Adicionando-se branco. Lembra um pouquinho o ambiente do Big Brother, né? Talvez até seja mesmo, né? Uma foto de um Big Brother, isso aí. Mas enfim, é uma harmonia monocromática ou isocromia, tanto faz, do azul. Aqui ficou berrante, né? Mas tem uma única cor aqui, qual? Magenta. E na verdade ele só fez a tonalização do teto para a parede muito pouco e depois colocou o branco para suavizar, mas eu acho que ele queria suavizar com branco, ele não foi muito feliz, né? O autor desse projeto. Peraí, e a cor desse tapete? Está branca. Está branca. Só que a gente vai pensar que ela é magenta, porque tem uma quantidade de magenta tão grande refletido aqui, e ele é um objeto que tem maior tendência, porque ele não está recebendo luz. Toda a luz que ele está recebendo está sendo refletida da parede. Está vendo que a janela já está pegando luz num outro canto, diretamente? Aqui está luz indireta. Pode até ser que seja um rosa claro, mas eu vou chutar que isso seja um branco, e que ele seja tonalizado pelo reflexo do restante do ambiente. Porque a textura que está aqui é um tipo de tinta diferente de outra. A mesa está numa altura diferente, né? Então, tanto a altura, porque está pegando luz direta e clareia mais, quanto aqui provavelmente é uma pintura acrílica. E o tapete é um material mais poroso. Provavelmente ele está mais suscetível a essa reflexão. Vou perguntar de novo. Você falou que o marrom não tem como fazer isso? Não. O marrom, ele é justamente muito dado à isocromia. Porque se você jogar
branco, cinza, preto, marrom, na isocromia, você não vai alterar. Agora, existem marrons, gente, que eles são coloridos. Vou mostrar um marrom para vocês que muda. Isso aqui, ó, são tons de marrom que tendem ao laranja. Tem marrons muito alegres, gente, e esses alteram a sua harmonia. Então, esses vocês não podem trabalhar em meio a uma intenção de harmonia monocromática se a cor já não for o laranja ou o vermelho do qual ele faz parte. Ok? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Vamos ver um outro exemplo. Essa é uma isocromia de quê? De azul. Só que vocês percebem que há, na verdade, uma intenção aí dúbia na composição. Ou ele tentou fazer uma coisa neutra e jogou um azul, ou ele tentou fazer uma técnica que eu não expliquei ainda, que é, na verdade, a harmonia complementar, de azul com amarelo, e isso não ficou claro. Isso, para mim, é um erro de intenção. Tá? A pessoa não deixou claro que ela queria neutralizar ou colorir de amarelo. Porque está tão pastelado esse amarelo que, num primeiro momento, eu penso que a intenção era só o azul. Mas está difícil de ter essa captação com certeza. Então, evitem causar essas sensações assim, que são, como é que eu diria, nem que você jogue um amarelinho forte num objeto pequeno, para não causar essa dúvida de intenção, porque a sensação também vai ter dúvida, tá? A pessoa não vai sentir a sensação exata que você quis, a não ser que a única coisa que queria provocar nela fosse o azul mesmo, tá? Mas eu tenho a impressão que essa pessoa que tentou combinar amarelo com azul e não conseguiu. Ela ficou no meio do caminho sem botar algum amarelo mais marcante. Talvez até a madeira aqui, ó, ela seja mais amarelada do que a pintura, ficou mais perceptível. Mas ainda assim eu acho que não atingiu o objetivo, que a intenção era essa. Bom, então o que a gente vai ter aqui de consequências dessa harmonia? Ela é uma harmonia muito simples de usar. Ela é muito fácil de agradar as pessoas. Então, vocês vão ver as pessoas deixar fazer variações com muito mais facilidade. Mas também ela é uma harmonia difícil de causar sensações e ela não é tão estimulante, tá? Ela é uma mais para quando você não quer causar realmente esses estímulos, não quer causar vibrações. Você pode suavizar as cores também através de luzes. E os contrastes, quando você utilizar essa cor, prefira aproximar objetos cuja o grau de iluminação seja muito diferente. Para quê? Para realçar o volume dos objetos. Se você fizer harmonia com objetos de cores muito próximas, muitas pessoas, de acordo com a iluminação, nem vão perceber que vocês mudaram de cor. Não perceber que no meu escritório, por exemplo, eu usei cores berrantemente diferentes uma da outra. Muito. A iluminação de um está lá embaixo e outra lá em cima. Só que aonde estava bem escuro, eu botei muita luz em cima. Teve gente que entrou no meu escritório e falou para mim que não percebeu que tinha uma moldura escura, de um verde bem escuro e atrás era um verde claro. Achou que é uma coisa só. Porque a luz deu essa compensação. Esses efeitos até são interessantes, que eles são provocativos. Mas o outro, se você botar cores muito próximas, não tem nenhum efeito de luz, e uma parecer com a outra, é ruim. Porque pode dar na pessoa a sensação que tem uma almofada limpa e uma suja. Entenderam? Isso não é bom. Ou você teve o trabalho de mudar a cor e não causou nada em ninguém. Teve esse esforço, gastou o serviço do pintor e ele, ou teve que ir na loja escolher tecidos diferentes para mudar a harmonia e não provocou ninguém. Ruim, né? Melhor quando você faz um efeito e as pessoas percebem que o efeito está acontecendo. A harmonia complementar. Nesse aqui, esse disco vai ajudar a gente. Deixa eu ver se eu já tenho uma imagenzinha aqui que mostra. Bom, eu tenho o meu, né? Mas vou aproveitar que o meu está aqui e vou dar... Como esse aqui está igualzinho o que vai circular na mão de vocês, eu vou só mostrar aqui esse primeiro. Ó. Vocês veem que aqui, gente, nesse disco, inclusive, ele diz aqui quais são, quem é complementar. Ó. Nessa setinha está escrito assim, qual é a cor base que você quer trabalhar.
E nessa setinha aqui de baixo eu falo, ó, qual é a complementar dela, está escrito inclusive aqui embaixo também. Então você escolhe uma cor qualquer com essa setinha e vai girando. Quando chegou aqui no vermelho, você vai procurar lá embaixo quem complementar dela, verde. Se você pegar uma terciária, que é mais difícil de saber, você vai achar o tom aqui embaixo. E como combinar a cor? Você pode escolher uma cor escura aqui e buscar do outro lado ou uma escura ou uma clara, qualquer uma dessas. Porque é válido. O nível de iluminação não altera o tipo de harmonia, a técnica de harmonia que se trabalhou. O interessante de saber é que você está sempre causando uma sensação muito forte e para que ela não desagrade, não canse o visual humano, você está trabalhando com algo oposto. Agora, nessa técnica, é importante você observar que a gente não pega, gente. Veja que sensação esdrúxula você ter um monte de parede vermelha e um monte de outras paredes verdes de fora a fora, enormes, com um monte de objetos vermelhos e verdes. Tem que ter cuidado com isso, porque você pode, sem querer, provocar um cenário de Papai Noel com os doentes trabalhando no Natal dentro de uma casa. Se você segue muito ao pé da letra a utilização dessa técnica. Não é bem assim. Toda a harmonia de cores, gente, ela tem uma cor predominante, e se essa cor predominante acontece numa grande proporção, ela precisa ter... Vocês anotaram isso? Pequena saturação. Isso foi a primeira dica que eu dei para vocês. Outra coisa, quando a gente vai trabalhar com duas cores muito saturadas, a gente evita compô-las de maneira que elas fiquem se contrapondo. Por exemplo, a não ser que você queira chocar muito, sua intenção seja suavizar os contrastes, evita pegar, se tem um sofá que ele está num verde extremamente berrante, não coloque ele exatamente em cima da parede, muito berrante, se você não tiver no ambiente de impacto. Procure uma outra parede onde o verde está mais suave, ou o vermelho está mais suave, para colocar aquele objeto suave. Porque esse contraste muito pesado tocando um no outro, ele tende a causar sensações desagradáveis em muitas pessoas. Tá? Então a gente evita tocar esses contornos. E parede também. Vai colocar um verde berrante e um vermelho berrante, porque na sua composição deu para botar os dois. Você preferiu suavizar o restante com branco e o predominante ser o branco, mas esse verde e vermelho da composição, eles não serem a cor predominante, eles serem a cor só da técnica de harmonia. Se você tocar uma parede com a outra, você vai tender, se você encostou aqui na quina do canto, o verde está aqui e o vermelho está aqui, você vai tender a causar contraste na percepção tão forte que algumas pessoas vão se agradar. Muito melhor colocar o vermelho numa e o vermelho numa outra que não toque nela. Tá, mas e quando é uma situação onde só tem aquelas duas para colorir? Como fazer? Que elas vão se tocar de qualquer jeito e só tem elas para colorir. Gente, a gente não é obrigado a usar a proporção que o arquiteto inicial lançou na casa. Se uma parede vem com 6 metros de largura, você pode colocar molduras e pintar no meio das molduras. Você pode levantar um relevo central, a gente não faz muito isso na cabeceira de uma cama, coloca para frente, e aquela cabeceira da cama ela tem uma cor e as outras cores são outras, dividindo cores entre si. E você pode criar diversos elementos de volumetria, inclusive nos exercícios que nós vamos fazer ao longo do curso, eu vou incitar vocês a fazer esse tipo de intervenção. Nós não vamos reformar os ambientes, a gente vai mudar a cor. Mas apareceu alguma coisa no projeto que fica melhor se a gente criar uma volumetria, fizer uma diferenciação, vocês vão propor isso para as paredes, tá? Para poder as cores ficarem mais harmonizadas. E aí, gente, vocês vão perceber bem de forma clara como eu falei, ó. Aqui, por exemplo, naquela técnica de cores, ó, é sempre com a cor oposta. Ele pegou um azul, e utilizou como cor oposta laranja e fez uma harmonia, só que é o seguinte, ó. Vamos supor que a intenção dele fosse cor predominante azul. A cor azul, como a proporção é grande, a saturação é pequena. A proporção do laranja é pequena, a saturação foi grande. Isso é uma técnica muito válida, funciona muito. Ele poderia ter feito o contrário também aqui. Sabe por quê, gente? Para amenizar esse peso dessas cores, ele usou uma proporção de grande muito branco. De branco muito grande, né? Que iria dar esse contraponto, suavizando a quantidade de cor que foi utilizada. Aqui, ó, ele já usou lilás, ou violeta, ou roxo, tanto faz como vocês quiserem usar, e colocou uma proporção mais suave,
não, desculpe, uma saturação mais suave e saturou mais o amarelo porque estava na proporção menor. E é uma harmonia complementar usando as cores opostas. Vocês vão ver aqui, ó, do violeta de um lado, amarelo do outro. Então, desta maneira, e por que a gente faz isso? Gente, se eu ficar muito tempo olhando para uma área que tem violeta, se você tirar o olho dali e olhar para uma área branca que está tudo você vai ver. O seu cérebro pinta na sua visão um objeto amarelo. Sabiam disso? Você vai fazer agora o teste. Vou fazer o teste com vocês. Vamos lá? Só vou pedir para que vocês não olhem para a tela até eu preparar a composição, porque o que eu fizer aqui vai influenciar na percepção de vocês também, tá? Só vai servir eu conseguir um em branco. Deixa eu botar um aqui. Eu vou abrir um arquivo novo, porque eu não estou conseguindo fazer em branco. Vamos lá. Agora eu vou colocar uma imagem aqui. Vou botar a cor dele bem forte. E fazer só uma coisinha para desviar a atenção de vocês. Vamos lá, gente. Então agora, só um instante que ainda não ficou pronto. Vamos lá. Está aqui. Agora sim. Eu pedi para vocês, gente, ficarem numa posição confortável em que vocês consigam observar a tela. Eu vou contar 1 minuto, vocês não podem balançar a cabeça, nem virar o olhar para outra direção. Vocês vão olhar atentamente, fixamente, para esse pontinho que está no meio desse círculo vermelho, sem virar a direção para o lado, só olhando para esse pontinho. Não é a cor, Olhem para o pontinho. É porque você vai olhar essa cor querendo ou não, é por isso que eu mandei no pontinho, porque eu fiquei com medo de vocês olharem para as laterais, e o círculo começar a deslocar, vocês vão ver que, querendo ou não, desloca. E você começa a ver uma borda de outra cor antes de chegar o momento. Vou contar, calma, vou começar a contar. Não pode tirar a visão do pontinho preto, tá, gente? Eu sei. Não, é outra coisa que tá usando, não é só isso não, tá? Eu não vejo a visão cólica assim. Tá. Não como chocolate da chave. Tá contando. Não pode tirar o olhar do pontinho. Não pode tirar o olho da visão dali, tá? E não aumentem a distância de visualização. Não vão mais para trás ou mais para frente, porque isso muda também o resultado. Eu não vou olhar porque além de fotofóbico eu tô com problema na visão. Eu fico louco. Na verdade, eu não. Calma, porque se eu tirar agora, vai dar interferência na percepção. Dá um tempinho. Nossa! Calma. Já está todo mundo doidona? Tá. Azuretou já? Então, já que já estão doidonas, agora olha, tem uma bola de cristal. Ó, tem um negócio de um quadrado, Não tem verde aí, gente? Não. Gente, então vamos lá, ó. Então vocês aprenderam por si próprios que, na verdade, cientificamente falando, o vermelho não é exatamente o contrário do verde, né? É uma coisa mais assim na direção do azul, né? Que rolou. Vejam, o ser humano ele tem tendência a colocar a sua cor oposta. O cérebro coloca na visão a cor oposta por cima daquele objeto para descansar a nossa mente. Por quê?
Os receptores nervosos que estão na retina, que cuidam de cada cor, são elementos diferentes. Quando do vermelho cansa, ele usa do azul, e quando cansa o azul, usa do amarelo. São órgãos diferentes. E eles cansam. Então o nosso cérebro joga outra cor para ser analisada. Então o que acontece? Se a gente mesmo coloca no ambiente essas compensações, a gente fica evitando de cansar o nosso cérebro com essas compensações. Então por isso que usar harmonia complementar é uma técnica válida para a agradabilidade visual do ser humano. Entenderam a lógica agora, né? Então, vamos voltar para o nosso assunto aqui, que vocês agora já perceberam. Já tiramos a curiosidade da Andresa, né? E algumas dicasinhas. Deixa eu ver. Quando você quer chocar, gente, essa técnica é muito boa para fazer contraste, tá? E quando você quer chamar a atenção de alguém, é uma técnica muito boa, é das melhores para trabalhar. Ele é mais difícil de trabalhar as cores, porque você tem que dosar muito bem a proporção e a saturação. Então você comete erros. E é interessante que você trabalhe sempre com alguma cor fria no meio para fazer esse contraponto, né? Uma cor que seja notavelmente fria. E alguém ser mais saturado, alguém menos, e evitar encostar superfícies muito saturadas. Tá? Mas não quer dizer que você tenha que usar isso como uma dica de como chegar mais rápido no resultado. Mas vocês podem partir para outro caminho totalmente diferente e ter um resultado mais agradável também. As cores quentes, quando você trabalha ela muito saturada, você tem tendência a causar choques muito fortes também e desagradar as pessoas. Então, se você for saturar, prefira botar a fria como saturada, a não ser que a quente esteja uma proporção pequenininha, né? Que ela vai trazer menos problema. E se você quer fazer uma coisa muito alegre, com a possibilidade de estímulos muito grande, a técnica correta já não é essa. A gente já vai ter outras que seria uma complementar dupla, dividida, que já é outra coisa que a gente vai estudar daqui a pouco. Alguma dúvida, gente? Posso passar para a próxima técnica? Eu estou passando, viu? Nesse caso não tem um exemplo, não? O ambiente aqui? Tem uma, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela não está separada, eu acho que meu slide está... Vou pegar uma aqui que eu tenho na minha pasta e vou mostrar para vocês. Jesus, não é isso não. Complementar a foto. Tá aqui, ó. A gente tem uma harmonia complementar de azul com amarelo. A gente tem o azul mais saturado. O amarelo nem tá tão desaturado, pra falar a verdade, né? Porém, existe uma... Ah, não, tem um outro tom dele, que já é branco, né? Esse aqui não é branco na parede. Então ele tá desaturado porque ele virou uma cor predominante. E o amarelo um pouco mais saturado, uma proporção menor. E o azul aqui, que estão interagindo os dois. Notem que existe branco, existe preto, existe prata, existe bege, marrom, mas nada disso mudou a sensação da harmonia. Então a gente pode introduzir essas cores para suavizar esses contrastes, que eles são muito pesados para serem feitos com toda a superfície, sem exceção, só com essas duas cores. A gente tem que equilibrar um pouco elas através dessas luzes. E... Não, gente, mas eu tinha mostrado a foto já. Era isso aqui, né? O que eu vou agora, na verdade, mostrar já é outra técnica. Então a gente vai estudar agora a técnica de harmonia análoga. Ela é formada de uma cor primária combinada com duas cores vizinhas na roda de cores. A cor utilizada como dominante, enquanto que as adjacentes são utilizadas para enriquecer a harmonia. Gente, na verdade, está escrito cor primária, que provavelmente eu devo ter copiado a frase exatamente como estava no livro. Não é bem assim. A cor análoga, ela simplesmente é você trabalhar... Quem está com o risquinho? Ah, não, eu tenho o meu aqui, isso não. É você pegar a roda de cores e trabalhar com cores vizinhas da cartela. Um tom que começa no vermelho, ele pode vir aqui para o laranja e vir para um laranja mais claro.
começar no laranja claro, vindo do amarelo dourado, e chegar no amarelo meio abacate. Tá? Então, isso depende muito. Agora, vocês vão perceber que a analogia, ela é a técnica que tem a maior possibilidade de variação. Então, ela é a mais abrangente das técnicas. Você consegue ir quase de um lado ao outro da roda. Porém, ir de um lado ao outro da roda é péssimo. Porque a quantidade de estímulo fica tão grande e você ainda causa um estímulo contrário. Você quebra todo aquele degradê de sensações que você quis causar. Porque você, quando cria uma cor análoga, uma harmonia análoga, você está criando uma evolução de sensação. Você evolui de um tom até chegar no outro, passando por aquele prisma de sensações. Quando você chega aqui e no final você reverte, ou seja, chega no lado contrário, você anula a primeira sensação que você causou. E quem está nessa técnica não quer fazer isso. Quem quer fazer uma anulação ou uma compensação vai preferir uma complementar ou uma complementar dupla dividida. Depende, não é essa. Então essa daqui normalmente é caminhar. Então, primeira dica que eu dou. Se você vai trabalhar com harmonia, porque tem harmonias análogas fechadas, que é quando você trabalha aqui bem juntinho, e tem as abertas, que você ou pula assim, ó, vai fazendo esses pulos para chegar aqui, ou você vai pegando isso aqui tudinho até chegar do outro lado. 180 graus, não façam, não é bom para técnica análoga, tem uma confusão. Começou aqui, ó, vai terminar um pouquinho antes do 180, porque senão não fica bom. E vai dando essa transitada. Outra coisa, evitem ir do extremamente frio para o extremamente quente. Ou seja, chegar de repente do vermelho até chegar no azul. Essa técnica aqui, ela também dá controvérsia, porque ela dá sensações opostas. E quem está nessa técnica não quer causar sensações opostas. Quem quer causar sensações opostas, queria complementar. E outra coisa que você deve ter cuidado, como em qualquer técnica, é escolher uma cor como predominante e ter cuidado com o grau de saturação dela. Está aí um exemplo de harmonia análoga, e foi isso que eu estava falando do seu vestido, né? Tem uma analogia, você tem uma analogia aí que é do azul para o verde, como é a analogia do azul para o verde que tem aqui. Aparece um lilás aí, então você provavelmente na sua... Aqui aparece só com a flor, né? Mas, gente, eu particularmente, eu só considero a harmonia equilibrada, contando com a cor, por exemplo, de uma flor, se essa flor vem aí todo dia. E é muito difícil a gente contar com isso no ambiente, né? Eu, aliás, para falar a verdade, eu não conto, eu às vezes evito contar, eu não conto com lençol de cama, dificilmente conto com a cortina, a não ser que eu perceber com a cortina cara, porque ela vai ficar mudando toda hora. Com a cortininha vagabunda que ela comprou umas 3, 4, eu não conto a harmonia com a cortina, porque eu sei que eu vou chegar lá e vai ter outra coisa quando eu passar. Então, a sua roupa, por exemplo, ela fez esse movimento, né? Ó, fez isso aqui, ó. Ela está aqui nesse gradiente aqui. É uma composição muito legal, muito estimulante. E aqui já tem uma outra, começando do magenta, passando pelo lilás e pelo azul, né? Então é uma outra maneira, mas você vê que, ó, não tem grandes áreas com a cor predominante, né? A cor predominante aqui nessa composição, gente, é qual? É azul. Só que no ângulo que a gente está, a gente não percebe tanto. Esse vidro está todo com película azul, gente. Tem uma quantidade de azul enorme na composição. Só que o fato de ser transparente funcionou como se fosse uma cor bem saturada, certo? Ficou bem suave. Então o predomínio aí é de azul. E o branco foi utilizado para suavizar a intensidade dessas cores. E a madeira para melhorar o aconchego dessas cores, né? Então o cara aí, ele fez um serviço completo, né? Ele tem uma percepção muito ampla da combinação de texturas, cores, materiais. É para ver se era a sensação mesmo que ele queria dessa integração com o visual da cidade e essa área aí, que tem um bando de cobertura, né? É tudo na nossa área complexo, né? A gente que dosa se a gente quer usar complexidade ou não. Gente, eu falo sempre nos cursos, e sou até criticado às vezes, porque é uma visão bem particular minha. Eu, por ser uma pessoa que nasci com pouca sensibilidade, eu ajudei muito para entender isso, que muitas de vocês têm intuitivamente, ou têm só no feeling, né? Você olha assim e já se sensibiliza. Eu não tive isso. Eu fui uma pessoa que nasceu num meio de ignorante, que tive uma educação de ignorante, e que de repente descobri que o meu talento era para ser arquiteto.
E eu falei, caramba, mas tem um lado da arquitetura que eu não tenho, que é aquela sensibilidade. Como é que eu faço? Eu dei pra caramba. Então eu acho que tudo precisa ter uma técnica e uma justificativa, porque isso diferencia você das pessoas que não são profissionais. E o profissional, ele não usa bom gosto para resolver um problema. Bom gosto, para mim, é a pessoa que intuitivamente, por não ter estudado nenhuma técnica, ela olha para uma coisa e gosta ou se agrada daquilo. O profissional, ele estuda a técnica, ele descobre princípios, ele usa aqueles elementos, aquelas armas para chegar no resultado. E tudo tem explicação científica, gente. Tem estudiosos de diversas áreas estudando resultados que nós descobrimos nos ambientes que nós planejamos, seja funcionalmente, seja esteticamente, seja psicologicamente. E psicologicamente, que explica inclusive estética, gosto, agradabilidade, tem tanto estudioso da psicologia que é incontável. A quantidade de teses de especialização, mestrado e doutorado que explica isso é infindável. Só eu escrevi uma tese de 190 páginas, eu acho, que fala sobre percepção humana, agradabilidade visual, quando eu fiz minha especialização. Inclusive falar muito sobre cores, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Porque eu vou fazer livro depois. Aí eu vou querer que paguem, tá? Enfim, eu não, né? A editora. Mas por enquanto, quem estiver sendo meus alunos, vou dar para vocês uma boa minha tese. Enfim. Aí precisa dessas armas, né? E a gente precisa saber por que a gente colocou. Quem usa bom gosto é leigo. Profissional, designer, arquiteto, artista plástico, usa técnica, né? E fundamenta. E quando ele diz que colocou uma cor, ele vai justificar por que, baseado em quais conceitos, em qual necessidade, em qual expectativa psicológica ou funcional. Porque cor também é função, certo? Existem coisas que não tiverem determinada cor, elas não funcionam. Uma cor muito escura para um ambiente que precisa acontecer uma atividade, vai fazer o ambiente funcionar mal. Pessoas que trabalham intensamente, estressadas, e você coloca uma cor muito estimulante, você estressa a pessoa também. E, às vezes, para amenizar, usa-se uma técnica, e na cor que já está lá, você sobrepõe uma outra cor e resolve o problema, e para isso estamos utilizando técnicas de combinação de cores. E um outro exemplo, aqui já é uma harmonia análoga quente, né? Que parte do vermelho, vai para o laranja e para o magenta. Talvez ele até se estenda um pouco mais quando ele chega nesse amarelo mais dourado aqui, né? E a quantidade de branco enorme, muita madeira aqui também, né? Para fazer esse contraponto. A gente usa desses artifícios também. Uma madeira escura, nesse caso, pegaria, né? Depende. Qual a quantidade de luz que viria para esse espaço? Talvez não. Gente, pesar não quer dizer ficar feio, certo? Tem pesos que eles são necessários. Me dá a impressão, neste caso específico, que não ficaria ruim, porque a quantidade de luz que tem nesse ambiente é enorme, que tem uma fachada envidraçada de fora a fora, não tem só uma janelinha. Eu não teria medo de usar um peso mais escuro aqui. Eu usaria. Tá? Mas cada caso é um caso, né? Aqui me dá a impressão que sim, olha que claridade. Talvez um piso escuro ficaria até melhor, porque esse reflexo que dá aqui, ele ofusca a visão. Eu sou fotofóbico, eu me incomodaria com isso. Eu preferiria um piso escuro. E vamos ver se tem algumas diquinhas aqui no material. Então, elas são tão fáceis de criar quanto as monocromáticas, que é só você fazer um degradê, né? Também pode ser entendido como um tom sobre tom. Só que elas são mais ricas de informação. Você não fica só na sensação psicológica de uma única cor. Você pode estimular com várias outras sensações que as diversas cores que vocês escolherem vão ter. E ela não dá muito contraste. Por isso é bom que vocês alterem a quantidade de luminância dos tons que você trabalha. Não pega a mesma altura da cartela para trabalhar. Pega um tom mais escuro do vermelho, vai para o magenta, pega um mais claro, vai fazer essa variação para que o contraste fique mais evidente. Vocês vão ver que no meu escritório é análogo à técnica que eu utilizei. Tem locais que mesmo usando hiperforte, as pessoas não percebem. Mas eu também fiz isso proposital, porque eu queria que ficasse mais sutil e justamente aonde não ficava tão perceptível que eu pesei, porque eu usei uma cor muito pesada lá. Agora, você fala que a combinação de cores e quentes na mesma harmonia? É pelo seguinte, porque você está lidando com os dois extremos, e o inverso de sensações na técnica análoga, ela não é bom. Ou seja, pegar o vermelho e ir até o azul extremo, vai dar uma sensação que não é das melhores para essa técnica. É só isso. Evitar 180 graus. Mas
Não, evitar você dar uma volta completa e chegar lá do outro lado. Ou você chegar no vermelho que é mais quente e no azul que é mais frio. É esse tipo de coisa. Porque você vai dar sensações extremas, invertendo as sensações, onde a técnica não tem jeito. A técnica é aproximar sensações. Mas, por exemplo, vermelho com lilás. Numa boa, vermelho com lilás está próximo. Frio e o quente. Mas veja, é porque não está muito bem colocado isso na minha frase, né? Na tua que eu estou aqui para explicar. Evite usar extremos. É isso. Vou até tratar aqui no material didático, tá? Onde é que está aqui? De cores extremo opostas. Na mesma harmonia. Que? Não, comecei agora. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Faça. Como que é analisar o ambiente para aplicação da técnica, ou qualquer uma das técnicas pode ser utilizada em qualquer ambiente? Como que funciona essa questão? Sim. Eu até falei isso, talvez no tempo passado muito apercebido quando eu falei para vocês. Gente, a quantidade de cores que você vai usar e a técnica que você vai usar, ela vai depender da lista de sensações que aquele ambiente precisa para receber a cura. Ou para atender e para se acomodar à personalidade do cliente. Lembra que eu falei, se o meu cliente, ele quer algo que estimule o apetite, mas ele quer também algo alegre, e quer algo tranquilizante. Que cores você pensaria? Apetite? Alegre? Tranquilizante? Se for numa analogia, porque lembra, se eu botar do vermelho para o azul, eu vou dar um pulo muito alto, mas é bom. Eu botaria o verde. Que técnica está pedindo para ser colocada? Análoga. Agora, se ele só dissesse para mim assim, tranquilizante, porém estimulando o apetite. Complementar a oposta de vermelho com verde. Então, vermelho com verde. Então, vocês viram, é a partir da lista de necessidades do cliente que nasce a técnica. Só que você também tem que botar na balança outra coisa. Nem todo cliente está preparado para ter duas cores no mesmo espaço. E isso você vai ter que saber dosar com ele. Você vai primeiro ver pessoas muito ousadas, muito alegres, pessoas de origem humilde, pessoas de local de clima quente, pessoas que experimentaram espaços muito alegres anteriormente, muito coloridos, elas aceitam melhor. Pessoas de poder aquisitivo alto, de clima frio, e que tiveram acesso e contato com coisas não coloridas a vida inteira, e pessoas com mais idade, pessoas do sexo masculino. Quanto maior a idade, menos ela aceita cor. Quanto menor a idade, mais ela aceita cor. Quanto mais mulher, mais aceita cor. Quanto mais homem, mais aceita cor. Gente, essa recíproca aí, ela não fica no meio para o terceiro sexo, tá? Homossexuais, não necessariamente, eles têm, o homem tem tendência a ter personalidade feminina, tá? Só para vocês terem uma noção, e nesse momento eu faço projeto para 2 casais homossexuais. E um falou para mim, o casal falou para mim, eu quero uma casa extremamente masculina, porque aqui nessa casa moram 2 homens. A casa dele tem predominância de preto, tom de concreto aparente, branco, umas coisas assim. E onde apareceu cor? Eu usei um azul petróleo na cozinha. Pensa, assim, para mim foi difícil, no arquiteto pernambucano eu fiquei frustrado. Eu fiquei, até porque eu já vim com a cabeça preparada, né? Eu falei, caramba, é um casal gay, eu vou viajar agora, caramba, um casal gay, coisa de maneira. Não. Sérios. Extremamente sérios e tudo bem masculino. Não deixa minha casa com nenhum toque que possa lembrar feminilidade, que eu não gosto. Não, veja, eu estou justamente dizendo que não tem regra, para falar a verdade. Quem determina isso neste caso é um pouco a personalidade de cada um. Eu estou falando umas coisas gerais, né? Da mulher, porque inclusive mesmo a mulher, tem mulheres sérias e mulheres alegres. É o que eu ia falar agora. A gente chegou a casa de Goiânia, que era um casal de mulheres,
Esse cliente meu, né? Então, na verdade, é até um preconceito da gente achar que por ser gay tem que ser tudo colorido, alegre. Não, não é. Tem gays sérios, tem gays alegres, né? Como tem mulheres sérias e alegres. Cuidado para que essas dicas assim aproximadas que eu dou não se tornem em vocês preconceitos que são só dicas do que a maioria das vezes acontece, né? Então não dá para usar. E para falar a verdade para vocês, eu até não ouso dar dicas de casais gays, porque as minhas experiências elas foram tão variadas que eu não consigo mais dar essa dica para esse caso específico. Não, mas veja, existem algumas lineares para alguns grupos. E eu tenho dificuldade hoje em separar, porque veja, eu só falo aquilo que eu estudei, ou aquilo que eu experimentei e que repetiu ao longo de muitos anos. Eu repetidamente, por muitos anos, fiz casos para senhores de idade, e durante 20 anos eu percebi que pouquíssimos deixam eu colorir muito. Eu fiz várias vezes casos para criança e quase sempre deixa colorir. Vai ficando adolescente, deixa um pouco menos. Ficou adulto, já é meio termo. Ficou idoso, não deixa. Né? Então, é uma constante. Muita gente nesse mesmo comportamento. Então, eu acho que já é um quadro em dado estatístico. Inclusive, quando eu fui estudante de arte, eu fiz um trabalho com a minha pesquisa e eu levantei valores, eu tinha os dados levantados. Óbvio que com população pequena, principalmente uma quantidade de pessoas X em Brasília, não era tão abrangente. Mas tinha uma amostragem e eu percebi exatamente isso. Que tinha crianças gostam mais, pessoas de origem humilde gostam mais de cor, não me perguntem por quê, mas rola isso. Tá? Pessoas com poder aquisitivo maior não gostam muito de cor. Elas até aceitam, mas você precisa ser mais ponderado nas suas misturas. Você precisa usar... Não, você precisa ser mais elaborado. Por exemplo, jogar na proporção, misturar um cinza, botar um branco para quebrar, usar detalhes pequenos onde a cor é mais forte, para ela aceitar. Eita, estou me perdendo no assunto. É 5 que acaba? Então deixa eu adiantar, senão eu não consigo falar de todas as técnicas. Onde é que eu estou? Na análoga. Eu terminei de falar de análoga, né? Sim. Então vamos ver agora uma outra cor. Harmonia tríade. Gente, a tríade, ela pega 3 cores equidistantes do círculo, porque a união dessas 3 cores, ela tende à neutralização também. Azul junto com vermelho, junto com amarelo, dá o cinza. E a gente misturando essas 3 cores, a gente faz uma harmonia complementar tríade. Na verdade, uma harmonia tríade, na verdade. Perdão, uma harmonia complementar é outra. Não, porque a análoga, ela não se equilibra quando você passa de 180 graus. E a tríade, ela é 360 graus. Azul, vermelho e amarelo. Azul, vermelho e amarelo é uma possibilidade de harmonia tríade. Mas você pode fazer laranja com violeta e verde. Ou você pode fazer verde abacate desculpa, sei lá, já me perdi. Deu para entender, né? Dá para combinar de outras maneiras. Agora, cuidado, gente. Quando a gente usa... Não, elas sempre não são nada. Elas sempre são só equivalentes em distância uma da outra, no círculo de cor. Não, a técnica já é outra se você faz isso. A tríade, você tem que ter a mesma distância. Aqui, em um círculo pequeno como esse, que não tem tantas cores, você sempre tem que pular de 3 em 3 cores para chegar no resultado. Verde, violeta e laranja faz uma tríade. Porque elas estão equidistantes no círculo. Então, tende à anulação, que seria o ideal. Bom, esse exemplo aqui está esdrúxulo, né? Mas é só para ilustrar para vocês uma harmonia tríade, onde ele dividiu as paredes ali em cores. Na verdade, até uma montagem de computador, né? Nem é um ambiente colorido de verdade. Mas é só para vocês entenderem que tem que ter cuidado, porque aqui, gente, vejam, a proporção é grande, a saturação é grande. A tendência aqui é causar sensações ruins. Vai ter muito mais gente que não gosta disso do que gente que gosta disso por conta das proporções e saturações utilizadas.
Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu particularmente, com as mesmas cores, eu acho lindo a composição de cores que ele usou. Ele não só usou proporções menores, como ele usou elementos neutros que fizeram esse diálogo entre esse jogo de cores. A proporção aí está interessantíssima. O jogo de luz também está maravilhoso. Então, não é só cor, né? A luz influencia, a textura influencia, a percepção de cor muda muito de acordo com o contexto em que ela está incluído. Então, aqui tem um amarelo lá no fundo, que eu não sei se vocês notaram, né? Um amarelo meio ocre, ele aparece aqui de novo, um pouco mais dourado, né? Aqui vem o magenta e vem o azul. Eu achei maravilhosa essa composição aí, perfeita. Usaria tranquilamente em qualquer espaço para mim, mas não sei se usaria na casa de qualquer pessoa. Porque mesmo para uma pessoa que aceita, se ela for um pouco mais séria, talvez um sofá deste tamanho nesta cor não seja o melhor, né? Bom, então, algumas dicas. Quando você está com medo do contraste, que a cor, a harmonia complementar causa, que é os extremos das cores, ela é uma boa opção, tá? Eu já falei que se você acha que só essas cores estão muito pesadas, e a gente viu o exemplo lá, você pode trabalhar com texturas de madeira, com paredes brancas, com outros elementos que sejam ou aquele concreto aparente que vocês viram, para neutralizar essa cor. E é bom que sempre existe uma cor predominante. Isso aí é uma constante, né, gente? Ter uma cor predominante na composição, ela é importante para todas. E colocar duas cores competindo na quantidade não é legal para a composição. E é por isso, talvez, que essa daqui não seja tão adequada, porque a quantidade de cor de vermelho, amarelo e azul, ela está mais ou menos equivalendo, né? Isso não é tão bom. É bom que alguém fosse o predominante. Essa daqui é azul. Proporção maior é dessa parede que está azul, né? Na sequência vem o vermelho e depois vem o amarelo. Ainda tem um tapete azul aqui que eu nem estava enxergando, né? Você vê como é que está a minha visão, que está maravilhosa. Harmonia complementar dividida. Era a técnica que alguém estava questionando agora há pouco, que não podia fazer lá na tríade. Não dá. Dividida é o seguinte, você quer causar sensações opostas. Você quer usar o contraponto de uma com a outra, mas é uma pessoa muito alegre, ela quer mais colorido, mais variação. Então o que é que você faz? Você pega uma do um lado, em vez de você pegar a outra que está do outro lado, você busca as cores vizinhas, porque essas duas juntas, elas dão essa aqui do meio. Deu para entender? E dá no mesmo. Usar isso aqui é a mesma coisa que usar essas duas vizinhas. Então, para fazer uma complementar dividida, você pega uma que está de um lado e usa duas que estão do outro. A vizinha dá a oposta dela. Você pode fazer uma dividida mais aberta ou mais fechada. Você não pode fazer ela ficar equivalente, porque senão vira uma tríade. Na verdade, pode fazer, só que você tem consciência que não é sensação oposta. Ela é tríade, né? Tá aí um exemplo. Agora, infelizmente, a quantidade aí está berrante, né? Ficou uma coisa muito grande. Ele pegou um tom de laranja aí e usou como oposta azul e verde, só que extremamente saturado, numa proporção gigantesca. Nossa, todo mundo, né? Quase todo mundo na sala bateu o olho e estranhou. Por quê, gente? Por causa daquela regrinha que eu falei. Grandes proporções, pequenas saturações, né? Grandes saturações, pequenas proporções, e aí não fez nada disso. E outra coisa, cores muito... Como? Por conta do reflexo do laranja que tem aí, né? E o piso já tinha o verniz, que tendia, né, ao vermelho. Quando a gente tem uma cor muito forte e ela toca na outra, o contorno encosta, como aqui, está bem na frente, ó. A gente enfatiza que as cores são diferentes e a gente tende a desagradar as pessoas. Não é tão bom quanto isso acontece.
Todos os vermelhos. Todos. Até o mobiliário era vermelho. O que não quer dizer que esteja errado. Porque ele pode querer causar uma tentação muito forte de choque, por exemplo. Né? Então, isso é forte. Qual que poderia estar substituindo vermelho aí? Eu acho que ele não precisava nem ser substituído. Se você reduzisse a saturação, você deixava ele aí, talvez fosse até bem sucedido. E se você introduzisse alguns elementos brancos a mais, você ia suavizar ele e poder continuar do jeito que ele está aí. Se botasse essa parede de cá branca, deixasse de lado. Laranja, né? Ela ia suavizar o conjunto, né? O sofá laranja ia entrar em harmonia com o vilar, né? Ia fazer um contraponto. Né? Ia ser menos escandaloso o resultado, né? A saturação aí está tão forte que inclusive o reflexo do laranja está dando amarelada lá dentro, ó, onde está branco. Gente, essas cores elas não são muito fáceis de a gente achar. Não cliente. Cliente você até acha para fazer ela. O chato é que depois, para você conseguir agradar ele, fica tanto tempo mexendo em cartelinha, trocando, pintando, colorindo, apresentando, escolhendo. Vai na loja, não acha um objeto, quer trocar, não dá tempo. Vai mandar fazer o estofado da cor, pintar, não achou. Nossa, é uma confusão, que não é todo mundo que leva isso até o fim. Eu tento levar, né, quando o cliente permite. Eu, por exemplo, eu entrei na casa de uma cliente que eu cheguei assim, e cor? Ela jogou para mim assim, por favor, eu não quero nada pastel na minha casa. Você está me achando com cara de pastel? Nada de cor neutra. Eu quero tudo colorido, e muito. Eu quero pelo menos 2 cores em cada ambiente. Você sabe quantas vezes eu escuto isso com um cliente? É raro, eu escutei isso há 10 anos atrás. Aí voltei a escutar de novo semana passada, demora. Né? Então eu vou viajar nessa cliente aí. Eu estou felicíssimo. É tudo assim, berrante? Ai, que legal. Então, o que a gente tem que ter cuidado nessa harmonia aí, né? Eu estou dando algumas dicas aí para chegar em alguns resultados, mas não precisa necessariamente, tá? Eu tenho tido muito sucesso trabalhando com as cores quentes menos saturadas, usando ela predominante, e usando as frias com cores mais fortes, mas em detalhes menores. Mas o importante é a regrinha geral que eu falo. Saturou muito, reduz o tamanho, aumentou o tamanho, reduz a saturação e bola pra frente em todas as técnicas aí, tá? E essa é uma harmonia mais difícil, né? Ela não dá pra você ficar viajando demais e corre riscos. E essa que eu deveria já ter colocado no início, gente. A harmonia acromática. É quando você trabalha somente com tons neutros, apastelados, cinzas, beges, marrons, preto, branco e texturas que sejam neutras também, como madeira, concreto, esse tipo de coisa. Lembrando, gente, que tem marrons que são coloridos, tem beges que são amarelados, que já não entra na harmonia acromática, tá? Vira isocromia. Ou monocromia, que é o uso de uma cor. E existem locais onde a gente usa a cor e não sai da harmonia cromática. Por exemplo, você pega um dente todo preto e branco, todo cheio de coisas assim, coloca bege, marrom, cinza, preto, branco, bota o tapetão marrom e de repente pega um quadrinho desse tamanho e bota um arco-íris. Que harmonia é aquela? Todas as cores? É tudo e não é nada, porque todas as cores resultam em branco. Então, continuou acromático, tá? Então, peraí, deixa eu ver se aqui tem. Não tá aqui. Então você vai ter, por exemplo, vou mostrar uma aqui. Um ambiente acromático que eu adoro. Aqui está rolando quase uma técnica, né? Porque rolou um verdezinho ali no canto, gente. Mas quando a proporção de falta de cor é muito grande e aparece uma coisa dessa daqui, ela praticamente não conta na composição. Você pega um negócio desse e bota um vaso de flores grandão vermelho.
Essa flor vai sair amanhã, quem sabe? Não dá para considerar. Deixa eu ver uma aqui. A que eu estava falando que eu adoro é essa. O Raul, os ambientes clean não tem transformar. Não. Os ambientes clean podem ter um vermelhão vibrante, monstruoso, numa proporção menor. Mas olha, uma parede grande vermelha e um ambiente vazio pintado de branco, para mim é clean. E para mim é quase minimalista. Tudo depende muito do contexto a ser analisado, né? E lembre-se também, a sua experimentação cultural muda o que é clean, né? O clean do pernambucano é completamente diferente do clean do brasiliense. O pernambucano, um ambiente todo branco, um paredão vermelho é clean. O brasiliense, talvez esse vermelho não dá para fazer clean na cabeça dele, né? Eu, como eu sou pernambucano, eu acabo respondendo, fazendo jus à minha cultura, né? Não tem jeito de eu esquecer disso. Aqui, ó. É um corredor iluminado. Ele tem faixas de luz com painéis de madeira. E ele é bem vertical e no teto tem espelho. Adoro espelho no teto, gente. Adoro. Você vê uma casa toda esculhambada com espelho no teto, eu fiz. Eu proponho para quase todo meu cliente, mas ninguém deixa. Isso é um corredor, é um hall de entrada. Você verificou a iluminação do efeito, faz 3 anos, o efeito do espelho não consegue falar não. Sim, mas quem disse que a intenção era largar? Existia uma verticalidade e aí a intenção era causar um choque, tornando ele mais vertical ainda. Tudo bem, muita gente vai ter tentações desagradáveis, mas se lembrem, é esse o desafio de você trabalhar com essas técnicas, né? É você causar sensações agradáveis para um, desagradáveis para outro. E a maioria dos profissionais quer abranger a maior quantidade de pessoas possível com boas sensações. Não, porque algumas dessas não são minhas e eu não posso publicar. Né? Algumas dessas eu deixo assim para mostrar sem distribuir, né? Porque senão eu infringo direito autoral. Né? Mas eu posso dar o link para vocês de tudinho daqui que fica na internet. Aqui, uma cromática maravilhosa, né? Preto com branco. Muito boa. Aliás, é uma das técnicas que mais oferece contraste, bastante interessante. Então, ó, cinza, preto, marrom, bege, madeira, concreto. Tudo isso vai valer pra gente trabalhar com essas técnicas aí. Ai, deixa eu finalizar. Tá no finzinho. E aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar as técnicas de harmonia aqui. E na aula que vem, eu começo a falar de psicologia de cores, tá bom? Cinza, prata, cinza, preto, branco, prata. Prata, concreto, madeira. Materiais neutros, né? Materiais que não tenham cor. Enfim. Muito embora a gente saiba que bege, marrom sempre tem um pouquinho de cor, mas enquanto eles não forem muito saturados, eles podem entrar na acromia. Bege e marrom, né? Bege e marrom. E tem muito marrom de bege que você não dosar, sai colorido mesmo. E entra numa isocromia. E fica aí para a próxima aula.